Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Gente, hoje eu quero conversar sobre bebê reborn. Então, com certeza, se você é brasileiro, você viu o que é esse assunto aí nas últimas semanas. Ontem, né? Eu acho que semana passada, não sei, teve um Fantástico discutindo o assunto. Então, a coisa cresceu muito em relação a isso. Eu quero conversar com você sobre isso. O que é o bebê reborn, né? Então, para você que ainda não está situado no assunto atual, o que é isso? Os bebês reborn são bonecos hiperrealistas de recém-nascidos e de crianças. Então, você começa a ter mais do que só o bebê, você começa a ter a criança também. Então, um boneco que é hiperrealista. A gente viu isso acontecer, isso na verdade já tinha um tempo atrás, mas ganhou força nos últimos tempos, né? O que as pessoas estão dizendo que a gente pode usar o bebê reborn para? Então, ele pode ser usado por colecionadores, se a gente for pensar, né? É muito comum pessoas que colecionam bonecas de porcelana, então muitos começam a defender que isso é um uso para colecionador. Tem pessoas que estão falando que eles estão usando para brincar, tem pessoas que estão falando de elaborações emocionais a respeito disso, e a gente tem, porque eu sei, você também sabe disso, nós temos muitas pessoas nesse momento brincando de bebê reborn, porque todo mundo está fazendo. Então, a gente consegue ver tudo isso acontecendo simultaneamente. Quando eu pensei em conversar sobre o assunto, né, quando me foi proposto falar sobre isso, eu fiquei pensando para onde que eu ia, né, que linha que eu ia dar aqui. E hoje eu quero falar com você sobre 4 pontos, ok? Então, eu quero discutir 4 pontos que eu acho que envolve a gente falar sobre o bebê reborn hoje e o que a gente está vivendo. O primeiro ponto, eu quero começar talvez pelo ponto mais fácil, pelo ponto mais básico, que é o quê? O efeito viralização. Então, nós temos um efeito no Brasil chamado efeito viralização, que eu inventei esse efeito, tá? Que é, talvez em outras palavras, o que o pessoal da psicologia social vai chamar de efeito manada. O que é o efeito manada? Eu começo a fazer porque todo mundo está fazendo. Então, se você tiver uma manada e um começar a correr, provavelmente muitos vão correr. Gente, já tem vídeo que viralizou com pessoas na rua que passa equipe de crossfit correndo do box e a pessoa vê todo mundo correndo, ela começa a correr. Por quê? Ué, todo mundo está fazendo, talvez eu deva fazer também. Isso é o efeito manada. Todo mundo que é criança, pelo menos na minha época, uma coisa que as mães falavam muito era: não, você não vai fazer isso. Ah, mas fulano vai fazer isso, por que eu não vou fazer? E provavelmente sua mãe respondia: você é todo mundo? Se todo mundo fizer, você vai fazer? A nossa vontade era falar sim, né, gente? Com certeza. Quando eu quero uma coisa, e se todo mundo tá fazendo aquilo, é claro que eu quero aquilo. E esse é o mundo que a gente vive no efeito da viralização. O que é esse efeito? Ele dá e passa. Então a gente está vendo essa onda do bebê reborn, a gente já teve a onda das pinturas, a gente já teve a onda dos desenhos, né, das figuras geométricas para pintar, e a gente tem uma população que infelizmente se move pela onda do momento. Então, se a onda do momento é essa, eu me jogo, o que vai acontecer? Daqui a pouco a gente vai cansar sobre o assunto e a grande maioria dos brasileiros vão esquecer isso aí e daqui a pouco vai vir uma outra coisa. Então, quando a gente fala do bebê reborn nesse momento, existe um efeito da viralização. Só para vocês terem noção, quando o Nick comentou comigo sobre isso, o que estava acontecendo, porque eu normalmente não estou sabendo de nada, eu falei, sério? Ela falou, vou te mandar umas coisas para você ver. Ela começou a me mandar algumas coisas, a gente decidiu então que a gente faria live, eu comecei a fazer uma pesquisa de campo, que eu gosto de fazer isso, começo a seguir algumas pessoas,
para eu entender um pouco mais sobre o assunto. Quando eu fiz isso, eu fui entrar na Amazon. Então, pensa, tô aqui no meu Instagram mexendo, um dia eu entrei na minha Amazon, aparece uma propaganda de um produto. Qual que era? Bebê Reborn. Olha só, se essa menina tá tendo interesse, se ela tá discutindo o assunto, se ela tá investigando o assunto, vamos mostrar para ela comprar aqui um bebê reborn. Uma pessoa normalmente mais impulsiva por compra, entraria, compraria e começaria a viver aquilo. Por quê? Porque todo mundo tá vivendo. Okay? Então, tem uma parte da população que só tá fazendo porque todo mundo tá fazendo. O pessoal com TDAH daqui a pouco vai abandonar as bonecas e vai arrumar um outro hobby para fazer, porque é assim que a gente funciona e pronto, e vida que segue. Só que para além de um efeito de viralização, eu tenho, porque muitas mulheres então começam a falar isso mais abertamente, eu tenho um comportamento de brincar. Então, muitas mulheres começam a dizer que, não, a gente está brincando, tô brincando de boneca. Começa-se uma comparação, né, com os homens. Poxa, os homens brincam de videogame há tanto tempo, por que a gente não está reclamando? E por que agora que eu decidi brincar de boneca, as pessoas estão reclamando do assunto? Se levantou coisa de machismo, né? É isso que está acontecendo? Então o homem pode brincar, a mulher não pode brincar? É brincadeira mesmo? Olha só, se for brincadeira, é brincadeira. O que isso significa? Que tem gente brincando de videogame, atualmente tem mulheres que brincam de boneca, tem pessoas que gostam de brincar de tabuleiro, tem adultos que preferem focar a brincadeira na brincadeira de adulto mesmo, preferem brincar de fazer sexo, por exemplo. Tem outros que gostam de brincar de jogo online, tem um monte de gente que brinca de tigrinho e que gasta o dinheiro do mês antes de entrar fazendo dívida. A gente sabe que isso é um problema no Brasil. Qual que é a diferença do videogame, da boneca, pro tabuleiro, pro tigrinho, pro joguinho do celular, pro Duolingo que eu jogo e aprendo simultaneamente? Se a função for brincadeira, não tem problema nenhum. E aí, se tem crítica e julgamento porque é uma brincadeira e não devia se brincar com isso, aí eu tenho uma fala que é uma fala preconceituosa, né? Uma coisa que sempre me falaram, eu acho que é uma grande verdade, é que a gente é muito intolerante aos pecados diferentes do nosso. Então, se o meu modo operante, sei lá, é de jogar no celular, eu acho um absurdo aquela mulher brincar com uma boneca. Por quê? Porque o meu pecado eu tolero, do outro não. Se esse é o caso, a gente está falando de preconceito, aí nem vale a pena discutir. Se você é mulher, né? Se a pessoa compra lá o bebê reborn e ela quer brincar, e brincar é saudável, essa é a verdade, não tem problema nenhum. Por que o brincar é importante? Ele me conecta ao presente, ele reduz estresse, a gente sabe, ele melhora a atenção. Então, infelizmente, muitos adultos param de brincar depois que passam ali da infância e da adolescência, mas brincar é importante. Se essas pessoas estão realmente só brincando, não tem problema nenhum isso acontecer. Aonde que está o problema? É quando um comportamento de brincar começa a acontecer com muita frequência, até mesmo tempo. Eu estava pesquisando um pouco, né? Eu tenho estudado sobre essa coisa do brincar um pouco mais, tentando entender um pouco isso. E eu estava vendo que brincar é importante para nós adultos também. A gente deveria ter horário diário de brincadeira, a gente não tem. Sabe o que eles recomendam? Que você tenha por semana pelo menos 3 horas para você brincar com alguma coisa. Se você em 7 dias gasta 3 horas brincando com a sua bebê reborn ou brincando com seu videogame, não tem problema nenhum. Só que se esse comportamento começa a aumentar muito de frequência, então o que era para ser, sei lá, 3, 4 horas na semana, agora virou 20, agora eu não posso sair porque eu tô preso aqui nessa boneca, e aí eu começo a não fazer outras coisas na minha vida, isso começa a sugerir um problema. Isso começa a nos mostrar que eu tô saindo do campo, talvez, da brincadeira, e talvez entrando num campo mais de uma patologia.
Eu começo a sair num campo do lúdico, do é importante para eu desestressar e para não pensar em nada, e eu começo a entrar numa fuga da realidade. Quando isso começa a acontecer, a gente começa a ter um problema. Tudo que tiver equilibrado na sua vida, dificilmente vai ser um problema. Quando alguma coisa começa a se desequilibrar, porque eu começo a gastar muito tempo numa coisa só, eu preciso avaliar por que isso está acontecendo. É nessa perda de equilíbrio que muitas vezes a gente adoece. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. Olha só, se eu tô brincando e me divertindo e me colocando presente aqui no momento e não tô fazendo mal a ninguém, isso não afeta nada, não tem problema nenhum. Só que o que a gente começou a ver aqui no Brasil, pelo menos, né, nessa viralização, quais foram as notícias que foram chegando até a gente? Briga de estacionamento, disputa judicial por causa de bebê reborn, estados, né, municípios sinalizando que vão fazer leis para multar pessoas que levarem esses bebês para os hospitais em busca de atendimento. O que está acontecendo? Parece que a gente começa a ter uma confusão da brincadeira com a realidade. Olha só, deixa eu te contar uma história. Deixa eu te contar do meu primeiro acidente de trânsito. Minha primeira batida de carro comigo dirigindo, ok? Então, o primeiro acidente de trânsito que eu me envolvi, eu tinha 8 anos de idade quando eu me envolvi num acidente de carro, na verdade. Era um domingo, eu morava no Rio de Janeiro nessa época, era um domingo. E tava todo mundo em casa, eu lembro, a gente ficou de manhã em casa, almoçamos, eu lembro que depois do almoço, todo mundo foi dormir. Minha mãe foi dormir, meus irmãos foram dormir e eu fiquei sozinha. Aquele dia, então, à toa, à tarde, uma criança, né, sem fazer nada, eu tive uma ideia brilhante que era levar minha filha no hospital. Eu tinha 8 anos, tá? Eu peguei meu bebezinho, que era aquele bebeção, cabeça grande, pouquinho de cabelo, não tinha nada de hiperrealista naquele momento. Eu peguei minha filhinha, fui pro carro, coloquei ela do meu lado e eu comecei a passar marcha. Brincando de quê? Eu estava brincando que eu iria levá-la para o hospital. Então, tô eu passando marcha no carro, e passa embreagem, passa marcha e tal. A garagem da casa que eu morava, ela ficava, tinha uma ladeira e ela ficava assim parada. Nessa que eu comecei a passar marcha, esse carro começou a descer, ele desceu a ladeira, o portão estava aberto, ele atravessou a pista e pegou o poste do outro lado da rua. Foi meu primeiro acidente de carro. Eu tinha quantos anos? Eu tinha 8 anos. Eu estava fazendo o quê? Levando o meu bebezão para o hospital. Eu realmente liguei o carro e tive a intenção de levar ela para o hospital. Eu tinha quantos anos? Eu tinha 8. Eu estava fazendo o quê? Eu estava brincando. Na hora que um adulto, que um adolescente de 17 anos, que um adulto entra numa briga por causa da vaga do estacionamento, porque ela tem um bebê reborn e ela é mãe, e ela está acreditando nisso, ela confundiu realidade com fantasia. Eu, aos meus 8 anos, eu estava numa fantasia quando eu entro no carro para levar o meu bebê para o hospital. Mas eu estou numa fantasia conectada com a realidade. Eu não liguei o carro para ir, ok? Ainda assim, eu me envolvi no acidente de trânsito. Quando uma pessoa leva isso para o hospital, entra numa justiça pedindo a guarda, a gente começa a precisar entender o que está acontecendo, que essa fantasia e essa realidade, elas estão se misturando. E, gente, o nome disso é psicose, ok? O nome disso é delírio, é processo de alucinação, que é o quê? Em alguma medida, eu começo a ter perda de contato com a realidade. A ponto de começar a confundir o que é real do que não é real. Olha só, a fantasia, né? Vamos falar dessa fantasia um pouquinho. A fantasia, em alguma medida, ela nos ajuda a suportar a realidade. Nós não suportaríamos viver no mundo se não fosse a arte. O que é a arte? O que é a poesia? O que são os livros? O que são a música? O que é a expressão artística?
é uma fantasia, é a possibilidade da gente processar coisas num campo muito mais simbólico do que na realidade dura do dia a dia. A fantasia me ajuda a suportar a realidade. O filme que eu entro, que eu me desconecto 2 horas e naquele momento eu esqueço tudo e eu volto, ele me ajuda a suportar a realidade. E eu fazer isso é saudável, não tem problema nenhum. O problema começa mesmo quando a minha fantasia tenta substituir a minha realidade. Então, quando eu começo a brincar com esse bebê, que ele é só um bebê, e daqui a pouco eu começo a desmarcar compromisso, porque eu tenho que ficar com essa criança, e aí eu começo a levar essas crianças para onde eu vou, e eu entro na fila preferencial com esse bebê. Eu estou tentando pegar a minha fantasia e eu estou tentando substituir a minha realidade. Quando nós fazemos isso, nós estamos num processo de adoecimento. Por quê? Porque eu estou tentando me desconectar da realidade, provavelmente porque eu não estou dando mais conta dela. Quando isso acontece, a gente vai estar falando de um adoecimento mental, a gente vai estar falando de uma patologia mental, ok? Então, nesse momento, eu estou vendo isso acontecer, eu estou vendo um processo de adoecimento. Então, acho que essas 3 coisas é as coisas mais claras que nós vemos, ok? A viralização, a possibilidade, sim, desses bebês estarem usando para ser brinquedo, como Lego, como um jogo de tabuleiro, e brinquei ali e jogo e vou fazer outra coisa. Mas eu tenho, sim, um grupo que a gente começa a ver que é o grupo que faz a desconexão com a realidade, né? Começa a misturar o que é fantasia e o que é realidade. Eu quero, para a gente caminhar para o final, deixa eu ver meu tempo aqui. Eu quero falar de um 4º ponto relacionado a isso, que eu acho que talvez para quem é psicólogo essa parte interesse até um pouco mais. Que é o quê? Nessa coisa que eu fui fazer, essa pesquisa de campo, entender o que era esse bebê, quem estava usando, como que estava sendo usado. Uma das coisas que aparece, né, que você vai ver na internet e nas redes sociais, é a ideia do uso do bebê reborn como recurso para você trabalhar luto. Então, essa é uma das coisas que apareceu, ok? Então, não, muitas mulheres estão utilizando, né, brincando com o bebê, mas na verdade elas estão usando para trabalhar um luto gestacional, uma infertilidade, uma perda muito traumática e etc. Ok, então vamos considerar que isso já está acontecendo. O que eu acho disso? Sendo muito sincero, eu acho problemático. Acho muito problemático, eu vou te explicar por quê. Eu lembrei, quando eu estava preparando essa live, de um caso que eu atendi há alguns anos atrás. Ela tinha uma criança e engravidou do segundo. E ela vai perder esse bebê quando ela estava com 8 meses de gestação. Então é uma perda muito difícil, né? Vai para o hospital, descobre que essa criança está morta, tem que internar, tem que fazer cesárea, porque é um bebê completo já. Então, o processo dessa perda, principalmente ali no final da gravidez, ela tende a ser muito traumática para a mulher que vai viver isso. E era uma menina, ela sempre desejou ter uma menina, ela tinha um filho homem, e ela sempre desejou uma menina, e ela perde essa menina. Passa-se 5 meses, mais ou menos, que ela tá nesse luto, ela vem para terapia. Uma das coisas que ela fala é, ninguém aguenta mais eu falando sobre isso. Então, o que ela fez? Ela parou de falar, porque olha só, se eu tô falando dessa perda, e daqui a pouco as pessoas começam a me dizer que eu tenho que superar, que eu tenho que seguir em frente, e que eu não posso ficar aqui, vida que segue, quando eu entro nesse discurso, o que vai acontecer com a pessoa em sofrimento? Ela vai ficar calada. Não é que o sofrimento vai mudar, ela só vai parar de expressar o sofrimento. E é isso que acontece com ela. Nesse momento, ela vem para terapia, ok? Quando ela vem para terapia, ela vai me contar, então, o que foi essa gestação, o que foi essa perda. Ela marcava bem os piores dias da vida dela, descobriu que a criança estava morta, teve que internar, teve que fazer cesárea, teve que enterrar essa criança, é um processo muito doloroso. E ela conta isso. Ninguém mais quer ouvir. O que ela começa a fazer? Ela começa a brincar de boneca. Então ela pega, tava tudo pronto para receber essa menininha. O quarto estava pronto, as roupas prontas, os brinquedos prontos.
essa mulher fica em casa um período sozinha, né, durante esse dia, e nesse período ela se pega brincando com esse bebê. Então ela veste a roupa que ia ser da filha nesse bebê, ela interage, ela brinca. Qual que é o problema disso? A Adriana, ela não entrou numa fantasia para tentar processar o luto? É verdade, ela entrou numa fantasia para tentar processar o luto. O problema é que se eu for utilizar o bebê reborn para processamento de luto, o que vai precisar acontecer é que no final da terapia, para ela ter sido eficaz, você vai ter que matar o bebê reborn. Você vai ter que enterrar ele. Porque se esse é o campo do simbólico que você está entrando a ponto de usar um objeto para utilizar isso, para completar isso, eu preciso matar. Se eu estou tentando processar meu luto e eu alimento essa relação com esse bebê que eu não pude ter, que eu perdi, e eu alimento, eu tô aqui, provavelmente você vai piorar o luto, ao invés de melhorar, porque vai entrar num campo de fantasia que depois vai ser difícil você sair para entrar em contato com a realidade. O que significa, né? Você tem que ir para terapia elaborar o luto. O que isso significa na prática de uma mãe que perdeu um bebê, né? Grávida ainda, ou às vezes um recém-nascido, né? Como que é essa dor que é muito pouco aceita na nossa sociedade? Essa mulher tem pouco tempo socialmente para sofrer, não interagiu com essa criança, não tem muita autorização. E esse é um grande problema, porque eu preciso processar a dor, e processar uma dor nesse nível que é muito intensa. Olha só, então elaborar o luto é processar a dor, certo? Para eu processar, só para vocês entenderem isso aqui, se eu tiver fome nesse momento e pensar, nossa, quero comer um frango, eu não vou sair, eu não vou num galinheiro pegar um frango vivo, cheio das peles, pegar a coxa e morder ele. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu vou passar mal. Para aquilo virar comível para mim, eu vou ter que pegar o frango, matar o frango, despenar o frango, limpar o frango, cortar, temperar, cozinhar. Depois de várias coisas, de vários processos, essa carne vai ficar mais palatável para eu poder comer e, consequentemente, digerir. Porque eu tenho um tempo, porque eu tenho vários processos para processar, literalmente, para eu conseguir digerir. A dor muito intensa, ela vai precisar ser processada. Como que eu processo a dor? Em etapas. Eu reconheço, eu falo, eu me organizo, eu aprendo a ver o mundo de uma outra maneira, eu aprendo a me colocar no mundo de uma outra maneira. Eu faço isso até quando? Eu faço isso até que se torne possível integrar em mim aquela perda, de maneira que eu consiga voltar para a funcionalidade que eu tinha no mundo. Pessoas que perdem filhos, a dor nunca passa. O que a verdade é que acontece, elas aprendem a ajustar a vida dela e a viver a vida dela com uma dor crônica, que ela de vez em quando ela mexe, ela sente, ela cuida daquilo. Mas dificilmente você vai tirar isso da sua vida. Mas para eu conseguir fazer esse processamento, eu tenho que ter fechamento. Então, por exemplo, eu já trabalhei casos de luto de mães que perderam fetos durante a gravidez, a gestação, e a gente precisou fazer um enterro simbólico, mas a gente precisou fechar, a gente tinha que dar nome, a gente tinha que encerrar aquilo, a gente tinha que processar aquele luto, ok? E isso significa começo, meio e fim do processo. Se eu for utilizar um bebê reborn para fazer processamento de luto, foi o que eu te falei. Para isso dar certo, você vai ter que matar o bebê, ok? Por quê? Ah, Adriana, que coisa cruel. Mas o bebê não morreu? A perda não aconteceu? Se eu faço uma substituição sem levar o meu paciente de fato a entrar em contato com a dor da perda, eu vou mais gerar dano nessa pessoa a longo prazo do que ajudá-la efetivamente. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. Às vezes é uma boa ideia que se torna uma má ideia se você não utiliza isso de maneira correta. Talvez os riscos ainda possam ser um pouco maiores do que os ganhos ao utilizar uma ferramenta como essa, ok? Olha só, pra gente finalizar mesmo, tá? Tô terminando agora. Como
lidar, né? O que que eu faço para eu olhar e ver, tá na medida certa ou não tá na medida certa? Eu preciso ver o quanto de tempo, né, que eu gasto nas minhas fantasias e o como que elas são refúgios para mim. O Freud, gente, só para vocês entenderem isso aqui, o Freud tem uma ideia de 1908. Imagina, tem mais de 100 anos que o Freud falou isso aqui. Ele falou o seguinte: todo homem tem guardado no seu íntimo fantasias que são refúgios contra a dureza da vida exterior. Todo mundo tem fuga, né? Seria impossível, talvez, a gente viver sem fuga só na dura realidade do que é a vida. Não é por isso que você tem muitas mulheres viciadas em dorama atualmente. O que é o dorama? A fuga da realidade do casamento. O que é o videogame? Às vezes a fuga da realidade do casamento. A gente precisa entender, às vezes, o que é o bebê reborn? A fuga da dor do luto, do fato de eu ter perdido aquele bebê. Olha só. A gente precisa começar a olhar para as nossas fugas e não simplesmente bom ou ruim, né? Igual criança faz, isso é bom ou isso é ruim. Mas a gente precisa ver, porque vai ser inevitável tê-las, quanto tempo que eu gasto em cada uma e se de fato, se não tem um momento que eu precise rever a realidade que eu tô. Porque olha só, eu e você termos fuga da realidade, não tem problema, não tem muito problema isso, na verdade. Todo mundo tem um happy hour com os amigos, o outro fuma maconha, o outro, sei lá, vai ouvir trap, o outro é viciado em atividade física, todo mundo, o outro tá no videogame, sei lá, tá no Lego, todo mundo tem suas fugas de realidade. A gente precisa se atentar quando essa fuga começa a ficar demais na minha vida. Então, se eu compro um bebê reborn porque eu quero brincar de boneca, e eu brinco de boneca, e eu faço aquilo de vez em quando, eu me divirto e tal, eu tenho um encontro com as minhas amigas e eu me divirto, e aquilo é uma brincadeira e aquilo passa, não tem problema nenhum. Na hora que eu começo a investir tempo, dinheiro, e eu entro na fantasia, essa é a hora que a gente precisa parar para olhar para a realidade. O que tem na minha realidade que está difícil demais, a ponto que eu preciso ficar o tempo todo da minha vida dentro de uma fantasia. Deixa eu te dar um exemplo disso. O pessoal que tem filho vai saber. A criança tem momentos que a criança fica meio obcecada por algumas coisas, né? Algumas crianças. Uma amiga minha, o filho dela passou por uma fase que ele queria ir todo santo dia para a escola vestido de Homem-Aranha. Ele tinha que ir para a escola de Homem-Aranha. Nesse processo que ele tinha que ir para a escola de Homem-Aranha, claro que ele queria ir de Homem-Aranha todos os dias. Só que aí o que começou a acontecer? Ele começou a querer brincar de Homem-Aranha. Quando? O tempo todo. Aonde? Em cima do telhado. Fazendo o quê? Jogando teia e pulando de um lado para o outro. Opa! A fantasia começou a ficar preocupante. A fantasia agora começa a colocar essa criança em risco. Ela começa a não diferenciar onde que eu posso brincar e aonde eu não posso brincar. É isso que talvez a gente esteja vendo acontecer com os adultos, né? A ponto de eu não saber a hora de eu brincar e a hora de eu parar de brincar. Se isso está se tornando uma dificuldade, essa é a hora que a gente para e pede ajuda. Essa é a hora que a gente procura terapia. Por quê? Se a fantasia está demais, precisa ajustar a realidade.